Se você quer entender o que está moldando o futuro da arquitetura, do design e do mercado imobiliário, esse episódio é para você. Hoje a gente está direto da Mostra Elite Design, um dos eventos mais relevantes do setor, reunindo profissionais e fornecedores que não apenas acompanham tendências, mas criam elas. Sou Giovanna Facchinelli, designer de interiores e atuo também no setor imobiliário. Ao meu lado, William Pilati, empreendedor do setor de imóveis, móveis e tecnologia. E esse é o podcast Construção em Alta. Já aproveita e nos segue no Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. Hoje a gente recebe aqui na garagem Conceito House o Eduardo Fernandes, que é o arquiteto responsável por esse espaço, que nos permitiu estar aqui hoje, e a Mândio também, do espaço Bioma Pampa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Para a gente começar, então, antes da gente falar, Eduardo, do espaço, né, dos ambientes, contem pra gente um pouquinho quem é o Eduardo, né, e como é que tu entrou aí no mundo da arquitetura. Entrei no mundo da arquitetura, já temos 35 anos, né, de escritório e trabalhando aí praticamente em todas as áreas da arquitetura, migrando de uma para outra com esse passar dos anos. Praticamente a gente passou por todas as áreas, né? Hoje a gente está muito focado na arquitetura de interiores, mas a gente já passou por hotel, já passou por hospitais, por área comercial, área residencial, praticamente todas as áreas, né? E durante esses 35 anos, né, chegando aí a uma marca hoje de 400 mil metros quadrados entregues entre projetos e obras, e projetos com obra junto, né? Que é o que a gente procura fazer sempre, é entregar a experiência completa, né? Projeto mais obra. Sempre a gente tenta trabalhar dessa forma, né? Hoje o teu foco principal mais é em interiores, então? Sim, interiores, área também imobiliária, porque a gente faz muito plantões de vendas, decorados, né? Então muita construção efêmera, porque são construções que sobrevivem durante aquele período da venda do imóvel, né? Então eu tenho plantões de vendas que duraram aí 1 ano, 2, tem outros que duraram 3 meses. Sim. E isso é sucesso. É bom. Disso, né? Isso é sucesso porque o empreendimento vendeu rápido, né? Então, é um bom resultado. E aqui, de certa forma, é também uma construção efêmera, né? Então, é muito parecido com o que a gente vem fazendo recentemente, né? A Mostra Elite, ela é a tua primeira mostra? Sim, a primeira mostra. E o que te motivou a estar aqui? Motivou o fato de nunca ter feito uma mostra, né? Eu sempre visitava, às vezes me procuravam para fazer a mostra, e às vezes por falta de tempo, por outros fatores, passaram-se 35 anos e eu nunca fiz uma amostra, né? E isso aí eu acho que foi um dos grandes impulsionadores, né? E já me procuraram com um ambiente específico, né? Já me procuraram para fazer esse ambiente. Então isso me atraiu muito porque era um ambiente que já vinculado a uma marca, né? E Toyota, Lexus, Car House, e isso aí me atraiu bastante também, né? A localização da casa, a história da casa, o próprio espaço em si. Então, acho que isso aí foi um diferencial que me fez vir para cá, né? Na tua ideologia, na tua criação do projeto, né? Qual é a ideia que você quer passar, ou a sensação que você quer criar para o seu visitante quando ele chegar aqui? Se te referes ao espaço Ao aqui? espaço aqui. Pois é, o que foi a primeira preocupação, né? Eu trazia novidades para cá, né? Então, a gente procurou trazer referências de produtos, lançamentos, né? O piso que a gente está utilizando aqui é um lançamento 2026 da Expo Revestir, né? O revestimento aqui da parede também é um revestimento recente, né? Eu quis trazer novidades. Isso foi muito importante para mim. Bom, vou trazer novidades. Depois, trazer algumas referências do meu trabalho, né? Iluminação, que é uma coisa importante para mim, né? Eu sempre trabalhei muito a questão luminotécnica, né? Então, trazer muito a questão da iluminação, isso também era importante. E trazer referências históricas da minha profissão e da arquitetura, né? A gente tem o Muxarabe aqui atrás, por exemplo, que tem 700 anos, né? Isso aqui é uma origem árabe, que aí os mouros levaram para Portugal, e de Portugal chegou no Brasil, né? Então, no Brasil isso aqui tem 500 anos. E as pessoas às vezes não sabem, porque isso aqui é muito utilizado, a gente vê em muitos lugares, tem muita referência, e é uma coisa que eu já utilizei em muitos lugares, né?
e trazer coisas que eu venho utilizando também em outros projetos para cá, né? Então, que fosse agradável para o cliente, que fosse aconchegante, mas que também trouxesse referências do meu trabalho e da minha história desses 35 anos lá. Legal. E olhando os teus 35 anos, né, quais diferenças tu percebe tanto no que tu entrega, quanto, no próprio consumidor? Quanto a mais informação, quanto a movimento de tendências e tudo mais, em aplicar nos projetos que tu faz? Eu sempre pensei numa arquitetura mais perene, né? Nada muito relacionado à moda, né? Então, o que eu venho produzindo hoje não é muito diferente do que eu fazia lá atrás, né? E também a maneira de trabalhar, eu sempre, claro, não vou dizer que é da mesma forma há 40 anos, há 35 anos, né? Mas eu sempre pensei a arquitetura como um conjunto, projeto mais obra, né? Claro que em certas épocas da minha história, quando eu trabalhei, por exemplo, para o setor público, eu só fazia projeto, mas eu sempre batalhei dentro do setor público para que vinculasse o projeto próprio. Mas isso nunca vai acontecer. Sempre são contratações separadas. Nunca vai se conseguir isso, né? Agora, quando é um cliente particular, quando é na incorporadora, eu sempre tento fazer essa vinculação projeto-obra. Porque a obra é o produto pronto, é o projeto pronto. Não adianta, essa é uma das grandes preocupações do cliente, né? Que o resultado final seja Uhum. igual lá atrás, né? Quando a gente começou, a gente não tinha os recursos hoje que a gente tem de renderização, de imagens, de passeios virtuais, 3D, todos esses recursos maravilhosos que se tem hoje, inteligência artificial agora, Sim. que o cliente pode ter um perfeito entendimento do projeto, Uhum. mas mesmo assim ele não tem a segurança que Da ao longo do realização. processo da obra vai chegar lá no fim e vai ser aquilo ali mesmo. Exato. Qual é a maneira que ele tem de ter essa segurança? Ter o arquiteto ao lado dele durante todo o processo. Uhum. Desde a primeira reunião para definir um programa de necessidades até a entrega da chave. E que é o que eu chamo de gestão total, né? É tu ter o arquiteto durante todo o processo. Seja 1 ano, 2, 3 anos. Então é isso. Isso eu defendo desde lá da faculdade, né? Isso é o que eu penso de arquitetura desde lá atrás, né? Eu acho que eu tive um professor só que pensava dessa forma. A maioria eram todos conceituais, né? Todos falando de projeto, projeto, projeto. Uhum. O projeto é maravilhoso, a parte da criação é maravilhosa, mas tem que pensar lá no final, no resultado final. Exato. Amandio, boa tarde, seja Boa tarde. bem-vindo também. Conta um pouquinho pra gente também a tua história, né, e depois conta um pouquinho, sobre a mostra, assim, e sobre o teu espaço. Bom, eu sou o Jonathan Mandio, trabalho com arquitetura diferente do Eduardo, que está há 45 anos no mercado. Eu sou recente, estou desde 2023 aí no mercado da arquitetura. Costumo dizer que eu sou um bebê da arquitetura ainda, né? Estou engatinhando ainda aos poucos. E a mostra, para mim, ela é um divisor de águas, assim. Eu tenho lançado meu escritório há pouco tempo, né? Antes eu tinha um escritório em sociedade com um colega de faculdade, a gente acabou se separando e indo para áreas diferentes, e eu acabei lançando meu escritório há pouco, faz mais ou menos 1 ano. Então a mostra para mim ela está sendo um gatilho, me colocando no mercado novamente de uma forma diferente do que eu atuava. Hoje eu consumo, que nem o Eduardo, entregar obras completas, né? Desde o arquitetônico, meu foco mais nas áreas residenciais, né? Não tanto na comercial, eu trabalho mais com áreas residenciais, desde o projeto arquitetônico quanto o projeto de interiores também, e buscar entregar a obra completa também para o cliente, porque nem o Eduardo comentou, ninguém mais do que a gente, o arquiteto, sabe o que a gente vai enxergar lá na frente, o que a gente vai entregar para o cliente lá na frente, né? E muitas vezes o cliente pode se frustrar referente a isso, de a gente entregar um projeto excelente e daqui a pouco numa mão de obra falha ou algo do tipo, ele não ter o resultado que tinha desde o começo, que ele imaginava e idealizava através do projeto, através das nossas mãos, né? Então, a mostra para mim está sendo bem bacana, assim, bem legal, a receptividade do público está sendo bem gratificante, assim.
E é isso que eu tô buscando aqui. O Muito teu legal. espaço aqui é Bioma Pampa, né? Conta um Isso. pouquinho o que é o teu espaço e de onde veio a inspiração para ele também. O Bioma Pampa ele partiu através da arte que eu tenho colocado lá no ambiente, que é um quadro, né? Que eu quis repercutir bem o Pampa gaúcho mesmo. Então, eu descaracterizei o gaúcho, vamos dizer assim, de uma forma bacana, não ofendendo, né, a nossa cultura, mas trazendo o carneiro através do representatividade, né, do Pampa, tomando mate através do cavalo. Então a ideia toda partiu através desse quadro. E óbvio, a gente conta com parceiros, né? Lá no meu espaço tem alguns parceiros também, FD Tapetaria, 7200, o pessoal do Novo Mundo que fez os quadros. Então, a partir do quadro surgiu o Wilson. Então, trazer um pouco do Pampa gaúcho para dentro da mostra. Eu gosto muito de ter experiências. Não simplesmente fazer um espaço, mas poder proporcionar para o público uma experiência, uma sensação diferente ao ele entrar no espaço. Então, além de ter o Bioma Pampa, eu gosto muito de tecnologia. Então, eu trouxe também telão de LED, que é o lançamento da LG esse ano, a parte de sonorização. E o ambiente, ele pode ser várias coisas. Ele é um ambiente de estar, mas ele também serve como uma sala íntima para a gente ter um cinema em casa. Então, a gente tem o som de cinema 7.1, que a gente consegue fazer, né, toda essa experiência, gerar experiência para o cliente, que ele possa sair daqui com o projeto e levar para casa dele e replicar em casa. Eu acho que esse é o intuito da mostra, né, Eduardo? A gente projetar algo que o cliente possa olhar e dizer, nossa, eu quero levar isso aqui para minha casa. Quando fala de projetar numa amostra, e projetar para um cliente, específico, né, quais as dificuldades em projetar uma amostra ou as diferenças em projetar para uma amostra e projetar para um cliente? Na amostra a gente está buscando o nosso público ideal, vamos dizer assim, né? Então a gente faz a nossa persona, a nossa identidade do escritório, a gente busca atingir um público ideal que a gente se identifique, né? O cliente, quando ele chega em nós, muitas das vezes ele já tem uma ideia formada. Ah, eu quero um programa de necessidades com 3 quartos, 2 suítes, área de estar toda integrada, espaço gourmet. Aqui não, aqui a gente está fazendo um ambiente pequeno, que sim, dependendo do ambiente, tem muitas dificuldades, porque a gente acaba pegando aqui uma casa de 1960, então tem características que a gente não quer esconder também, a gente quer mostrar isso para o público, né? E quando a gente pega uma casa pronta, um cliente pronto, um cliente que vem nos procurar, que tem um terreno, por exemplo, ou uma reforma de interiores, muitas das vezes ele já traz o programa. Então a gente não pode frustrar o cliente. Aqui a gente está buscando atingir ele, mas quando ele chega para a gente tem que entregar aquilo que ele está almejando. E não simplesmente a gente projetar com os nossos gostos, né? A gente tem que projetar com os gostos de quem vai morar na casa, de quem vai residir naquele lugar, né? E, Eduardo, tu falou também que aqui tu trabalhou toda a parte de lançamentos, né? A gente tá numa mostra e a arquitetura, o design, enfim, é um ramo que muda muito, que tem muitas tendências e, né, tá sempre em constante evolução. Onde vocês buscam inspiração ou tendências, se atualizar, assim, no ramo? A gente depende, eu dependo muito dos parceiros, né? Buscar as novidades, os lançamentos nos nossos parceiros. Primeiro lugar, a primeira fonte, né? Mas a gente não para, né? Eu acho que a gente está sempre buscando, seja redes sociais, seja lançamentos lá fora, né? Coisas que estão acontecendo lá fora, coisas da arquitetura internacional. Eu digo que eu vivo a arquitetura 24 horas, né? Não tem como ser diferente, né? Porque a arquitetura é um viciozinho, assim, né? A gente está sempre envolvido em arquitetura. Então, tudo isso vai para um arquivo, né? Está lá dentro e a gente está usando esse arquivo constantemente, né? E buscando dali a inspiração, mas é tudo muito inconsciente, né? A gente vai buscando e de repente as coisas aparecem, né? E a criatividade não dá para a gente forçar, né? Às vezes tem dias que a coisa não acontece, né? E tem dias que a Pode coisa completar, vem então. assim, né? Aos montes, né? A própria mostra serve como isso também, né? A gente Sim, tem diversos colegas, diversos ambientes aqui dentro, que a gente acaba se inspirando. Inclusive, aconteceu, né? Essa semana, sim, até que eu chamei o Eduardo. Nossa, Eduardo, o piso que tu colocou na garagem é muito bacana, eu quero indicar ele para isso, uma cliente. Então, exatamente. essas referências a gente acaba buscando também na própria mostra, né? A gente transita entre os ambientes dos colegas e a gente vai pegando Aqui tá referências. cheio de pra- referências maravilhosas. E como- O Eduardo comentou algo legal sobre as tendências, né, de não utilizar diretamente. Como é que vocês trabalham com o cliente pontual, né?
se ele pede uma tendência e como trabalhar isso para que talvez aquela tendência, ela talvez não atenda a ele realmente, exatamente. né? Ela simplesmente, ele diz assim, gostei, mas tá, e aí? Eu digo assim, né? O projeto ele é uma construção coletiva. Acho que tu pensa da mesma maneira, né? Exatamente. O projeto é uma construção coletiva. Sou eu e a família do cliente, seja uma família ou seja o incorporador, independe. É uma construção coletiva. Ele vai chegar e eu vou escutar. A primeira coisa é escutar, né? Tem que saber escutar, né? Tu vai escutar e vai anotar. E aí tu vai trabalhar aquilo ali e algumas coisas tu vai aproveitar exatamente o que o cliente está te dizendo. Uhum. Outras tu vai dizer, olha, isso aqui tu pode ir por aqui, por aqui, por ali. Tem várias opções. E outras tu vai ter que moldar e trabalhar e dizer, olha, isso aqui não é bem assim, entendeu? De repente aqui tu tem uma opção melhor. Aham. E aí o cliente vai perceber que é para isso que ele precisa de um arquiteto, para orientar ele pelos caminhos certos. Mas é evidente que quem vai te dar o norte é o cliente. Tá? Não vou dizer que esse não é um pensamento genérico, né? Esse é um pensamento meu, dele, mas não é de todo mundo, né? Não é de todos os arquitetos. Uhum. Evidente que tem arquiteto que tem um estilo e impõe esse estilo ao seu cliente. Aí é um outro tipo de arquitetura. Né? A maneira que a gente trabalha é assim. Né? Eu acho fazer uma construção conjunta. Tem clientes para todo o mercado, né? Claro. Eu acho que como arquiteto, a gente tem que nem eu comentei antes, a gente tem que pensar em quem vai habitar aquele espaço, principalmente, não só com o nosso gosto, né? E principalmente com o budget do cliente, né? Claro. Muitas vezes a gente tem arquitetos, até a gente, muitas das vezes aconteceu, principalmente no começo, acredito, a gente fazer alguma coisa muito bacana, que ficou legal, mas não conversava com a realidade do cliente naquele momento financeiramente. Não encaixa no orçamento E isso dele. acaba muitas vezes criando frustração para o cliente, né? Porque o cliente vem, eu quero gastar 200 mil reais no meu projeto de interiores, a gente faz o projeto com a ideia que o cliente trouxe ou com as nossas ideias e dá um orçamento de 400 mil reais. Então a gente acaba frustrando o cliente. Então acho que em concordância com o Eduardo, a gente tem que pensar isso, a gente tem que trabalhar com a realidade do cliente, com aquilo para não ter essa frustração, né? Até a preocupação que vocês têm com a execução após o projeto, ela se encaixa muito com a questão do budget do cliente? Sim, Com certeza. Principalmente, o budget é o que vai dar o norte, principalmente, né? Temos os gostos dos clientes, as ideias, mas a gente precisa da grana também para realizar isso, né? Principalmente quando a gente trabalha com essa questão da gestão da obra. Até porque senão tu vai apresentar um projeto para o cliente maravilhoso e depois daqui a pouco ele tem uma decepção quando for falar em valores, né? E é possível tu fazer um projeto maravilhoso em qualquer tipo de orçamento. Isso aí. Só que tu tem que ter o orçamento para ti, quando tu for apresentar o projeto, já ficar dentro disso, né? Eu trabalho com o setor econômico, com a área de clientes mais da área econômica, produto econômico, com médio padrão, médio alto padrão e com alto padrão. Isso. Tá? Em cada setor, tu consegue encaixar um projeto maravilhoso para aquele orçamento do cliente. Mas vocês conseguem ter essa informação do que o cliente imagina investir antes, ainda ali num briefing? Vocês conseguem levantar isso antes ou no final? Muito cliente não gosta de abrir, né? Eu tenho tanto para gastar. Não, ele não vai dizer isso. Até porque ele também não quer, né, limitar a criação do arquiteto, né? E também não quer abrir o jogo. Eu tenho só isso aqui para gastar. Ou então, daqui a pouco, se ele abre e o valor é muito alto, ele também não quer puxar para cima. A régua. Porque, claro, se tu puder gastar menos, isso é bom para todo mundo, né? Todo mundo quer gastar um pouco menos, né? Tu tem bons pisos por um preço, tem bons pisos por um preço lá em cima. Né? Acho que depois... Então, tu pode adequar essas questões ao orçamento do cliente, né? Mas é possível tu fazer um ótimo produto dentro de um padrão econômico e dentro de um alto padrão, né? De acordo com a capacidade financeira do teu cliente. Né? Mas é muito difícil, numa primeira, numa segunda reunião, o cliente te abrir um valor. Mas tu sabe, né? Tu sabe, tu vai conversar, tu vai entender o que o cliente quer e tu vai acabar entendendo mais ou menos com o passar do tempo para onde tu vai, né? O próprio programa de necessidades, ele vai te dando a direção. Vai te direcionando, né? E aí, claro, o que a gente faz? A gente vai estar ali numa fase intermediária do projeto, tu já vai estar ali fazendo um orçamento, um orçamento estimativo. Aí o cliente vai dizer, não, mas eu tenho metade só para gastar isso aqui. Bom, metade para baixo. Vamos voltar, vamos simplificar aqui, vamos cortar aqui, vamos abrir mão de alguma coisa.
Perfeito? Né? Porque não adianta tu avançar muito para uma fase executiva de um projeto, detalhamento, Sem ter sem ter uma base de uma valores, confirmação. né? Então é importante já numa fase intermediária já ter um orçamento estimativo. E Né? esse aceite do cliente no projeto também é super importante para a gente evitar retrabalhos também, não só da Uhum. nossa parte, mas principalmente do cliente também na obra, né? Porque depois de um projeto aprovado, quando a gente começa o detalhamento executivo e vai isso para a obra, para te refazer um projeto, fazer um ajuste, muitas das vezes vai custar muito caro, tanto para o cliente e tanto para a gente, o tempo de voltar para trás e rever projetos, né? Então, quanto mais assertivo a gente conseguir ser com o cliente nesse andamento, nesse processo, até chegar na parte executiva, é excelente para todo mundo. E falando um pouquinho, em questão de orçamentos e parceiros aqui para a mostra, né, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram também nesse segmento? Nessa parte, assim, que vocês tiveram que fazer em tempo recorde, digamos assim, Sim, né, toda a parte de projeto, e aí parceiros e fornecedores, também acredito que envolve um pouco de orçamento. Como é que foi lidar com isso, sim? A minha maior dificuldade, né, foi eu sempre disse para a Grazi também que o meu maior dificuldade era o medo. Medo por quê? De fazer. Eu já participei de outra mostra, eu fiz a Decorare lá em Torres, em parceria com outro escritório, uns 3 anos atrás. E a Mostra Elite, para mim, é na minha cidade, é em Porto Alegre. E como eu estou novo no mercado há pouco tempo, né, eu não tenho muitos parceiros assim, né, vamos dizer, lojas parceiras que posso dizer assim, contar, né? Diferente do Eduardo, que eu acredito que 45 anos ele já tem essa parceria formada com Ele alguns fez só parceiros. assim e já tava tudo aí. Então, Vou fazer! vamos fazer. Mas pra gente que tá vindo novo no mercado, a gente tem essa dificuldade da loja acreditar em ti, acreditar no teu projeto, acreditar que tu possa trazer um retorno para eles, porque como lojistas e fornecedores, eles esperam isso da gente, que a Claro. gente acaba trazendo retornos para eles, né? Então, para mim, a maior dificuldade foi isso, mas não tendo que me queixar, os parceiros que estiveram comigo aqui me abraçaram desde a primeira ideia do projeto. Então, para mim, foi excelente. Assim, hoje eu costumo dizer que a mostra em poucos dias, a gente está aqui há 2 semanas, e a gente já tem um relacionamento formado com os nossos parceiros, que, cara, com certeza Incrível. vai render muitos frutos e muitas parcerias daqui para frente. Ah, E legal. relacionamento entre arquitetos também, que Com é muito certeza. bom, e a gente tem pouco esses momentos, né? Uma troca, né? Ele tá mentindo, ele não é tão novo assim. Sou novo. Tu vê ele falando, não parece que ele é novo. Ele falou pouco tempo, mas ele já fez uma amostra 3 anos atrás. Numa outra lugar. Então, Sempre formado. Não, eu nem estava formado. Eu ganhei um espaço lá na mostra. E aí, como eu não podia assinar como arquiteto, que eu não era formado ainda, eu estagiava no escritório do Litoral. E aí eu convidei esses parceiros para fazer o espaço comigo. legal. Óbvio, e que nem o Eduardo falou, parceria. A gente tá junto para fazer parceria. Né? Maravilha. E a gente tá com vários ambientes aqui. Vocês enxergam alguma tendência que casa com todos, assim, algum ou estilo, algo que vocês enxergam, todos os ambientes estão indo mais ou menos para esse lado? Ou algumas tendências que você vê assim, essa aqui tá começando e ela vai performar, Isso. ela vai perdurar mais tempo. Eu acho que tem 2 coisas aqui que são bacanas. Uma é que a amostra ela é homogênea, por um lado, tá? Eu acho que os ambientes conversam muito bem uns com os outros. Porém, se tu olha individualmente, cada um tem uma ideia, uma linha A sua de trabalho assinatura, completamente teoricamente. diferente, né? Aham. Se tu vê os ambientes lá do Marlon, por exemplo, ele trabalha muito com a arte, porque ele é um artista, né? Então ele trabalha muito com a arte, né? Já eu aqui, por exemplo, a cozinha ali do Rodrigo, a gente trabalha muito com a coisa real, como se isso aqui fosse botar na casa de uma pessoa, Aham. né? O teu trabalho também, da mesma forma, tu pensa assim também, né? Fazer um ambiente da vida real, digamos assim, né? Possa sair daqui para casa. E ir pra casa com Mais ele. funcional, digamos assim, né? Então eu acho que tanto nos ambientes que são mais conceituais, né? Que vendem muita coisa da arte, né? Como os ambientes que estão mostrando novas tendências, né? Como nós, assim, que fazemos essa arquitetura mais, que não é arquitetura demonstra, vamos dizer assim, uma arquitetura mais usável, digamos assim, Sim, entre uma aspas, funcional, teoricamente. funcional, e a pessoa pega aquilo e leva para casa. Acho que todos são válidos, todos estão maravilhosos, e estão conversando bem entre si, e dá para roubar ideias de todo mundo. Perfeitamente. Acho que todo mundo está oferecendo assim, e abre os nossos horizontes, né? O que é muito importante, né?
tem coisas no espaço, no teu espaço que eu já tô aqui trabalhando na minha cabeça, né? Do Marlon, no deles, do Rodrigo, todo mundo tem ideias assim sensacionais que a gente já está guardando aqui, né? No nosso arquivo. E a mostra ela serve também para a gente ousar um pouco, vamos dizer assim, Sim, né? também. A gente pensar fora da caixa. Porque como a gente tinha me perguntado naquela hora, a gente não está trabalhando exatamente para um cliente final, ela nos permite ousar em alguns Claro. detalhes. Como, por exemplo, tem o ambiente da Priscila lá, que é o ambiente Paris, o dormitório Paris, que ela trouxe uma novidade de tapete de couro na parede. Isso. É algo que é bem específico de um cliente que vai querer fazer isso, mas a mostra, por isso, ela nos permite ousar, trazer novidades, trazer coisas novas para mostrar para o público essas possibilidades também, né? E muita gente não sabe, puxando um gancho dele aqui, não sabe que o tapete foi lançado como arte de parede. Exato. Né? O tapete é uma arte de parede, né? E depois passou pro chão. É aí que eu falo que entra a experiência de 45 anos. Antes da gente encerrar, qual a importância da mostra para vocês? E como é que tá sendo essa experiência, assim? Agora é o pitch pra Grazi. Depois... Não, eu achei sensacional, né? Tanto a maneira como a gente foi acolhido pela Grazi, pela Flávia, o relacionamento com os arquitetos, porque a gente não tem esse momento, né? Diferente talvez de outras categorias profissionais, a gente não tem esses encontros assim com tanta frequência, né? Eu me encontro com meus colegas uma vez por ano, né? Aniversário de mais um ano de formado, né? Aqui é muito bom, a gente está conversando toda semana com outros arquitetos, com outros colegas, né? Então, acho que essa parte de relacionamento, espetacular, né? Possibilidade de conviver com parceiros, por exemplo, de colegas, parceiros que eu nunca usei. Do Magran, eu conheci o trabalho deles, mas nunca tinha usado. Agora, eu já conheço, de repente, futuramente vou usar. Né? E usar materiais, esse material aqui eu nunca usei da Vogel, por exemplo. Eu trabalhava com a Vogel, mas esse produto eu nunca tinha usado. Então, para mim, foi uma surpresa, porque eu achei que ficou muito legal. Né? Então, foi uma experiência. Eu disse, não, alguma coisa eu tenho que fazer de novo, assim, para mim, inclusive. Sim. Tá? Então, eu acho que em todos os sentidos está sendo muito bacana. Até muitas vezes testar alguns parceiros, né? Exato. Entender, Sim. conhecer, dar a Exatamente. possibilidade para alguns parceiros aproximarem, né? Eu digo muitas Até vezes. porque aqui tu vai saber o parceiro que é comprometido com prazo de entrega, Sim. com tudo isso, né? Porque aqui Qualidade. com qualidade, porque é uma qualidade. obra muito mais rápida, né? Porque isso acontece muito também, né? Os parceiros, muitas das vezes, parceiros, né? Vem, faz a mostra, monta o ambiente para ti, mas na mostra a gente já tá tendo aquele feeling, sabe? Claro. Se tu vai poder contar com ele daqui para frente, o acabamento, a qualidade. Isso a gente vê não só nos nossos espaços, no espaço dos colegas também, nas conversas que a gente tem tomando um café, a gente leva muito isso em conta, né? Do parceiro não pensar, não, é só uma amostra. Não, é uma amostra que isso aqui vai me trazer clientes. É a validação, né? Exatamente, é a validação. Para dar certo aqui, eu tive que separar tudo em vários parceiros. Né? Eu não vou conseguir pegar tudo num parceiro só. Né? Então, cada coisa aqui é de um parceiro. Né? Então, por exemplo, a Elevato. A Elevato é um parceiro que eu tenho há 35 anos. Eu me formei em 91, a Elevato foi fundada em 91. Eu compro da Elevato desde a sua fundação. Caramba. Eu tenho parceiros antigos, eu tenho parceiros de um ano. Que legal. Tá? Eu ainda não sei se vão ser parceiros de uma vida, né? Mas alguns parceiros são assim, são parceiros de uma vida porque nunca te decepcionam, né? Estão sempre contigo. Todas as horas, né? Muito bem. A Vogel aqui também é sensacional. Mais do que ambientes, hoje a gente viu visão, estratégia e posicionamento. Obrigada, Eduardo e Jonathan, por ter aceito, né, compartilhar histórias, trabalho, visão, tendência, todo esse bate-papo aqui. E quem quiser encontrar vocês, quais as redes de contato? Então, o Instagram, arquiteto.eduardo.fernandes, o site www.eduardofernandes.com.br. Meu no Instagram, @JWA Arquitetura. Entra lá, na bio tem todos os contatos, site, WhatsApp. Pode entrar em contato, lá vai ser um prazer atender vocês. Muito bem. Segue o @podcast Construção em Alta para acompanhar toda a cobertura da mostra e também o Mostra Elite Design e os nossos perfis @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Até o próximo bate-papo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Giovanna.